pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, uma das principais dúvidas para quem está começando aí no mundo da aquarela é a escolha do material, principalmente no que diz respeito às tintas, tá? Então, basicamente, a aquarela oferece aí 4 opções que vocês podem escolher aí ao longo do tempo, né? E descobrindo, experimentando cada uma delas, para ver qual serve melhor ao seu objetivo, né? Ao seu estilo de pintura. Então, nós temos as aquarelas em tubo. Eu tenho aqui tubos da Cotman e da Van Gogh. Nós temos também as aquarelas em pastilha. Começa aqui, esse é um conjunto da Van Gogh também. Já vem inclusive com um pincel. Nós temos as aquarelas líquidas, como a Ecoline, da Talens. E por último, nós temos os lápis de cor aquareláveis. Então assim, cada material desses aqui possui as suas particularidades, as suas vantagens e as suas desvantagens também, tá? Eles inclusive podem ser combinados entre si sem problema nenhum, tá? É muito comum a gente utilizar a aquarela convencional, né, líquida, e fazer uma combinação com lápis de cor aquarelável para fazer alguns detalhes. Então vou procurar fazer aqui uma breve explanação sobre cada um deles, tá? Tentando tirar aí as eventuais dúvidas que vocês tenham. Bom, a tinta em tubo, ela é composta por matéria mais fluida, tá? Então a gente coloca ela diretamente aqui sobre a paleta. E é um tipo de tinta assim que foi bastante popularizado, né? Graças à versatilidade que ela tem. Como a tinta ela é mais fluida, né, em relação à pastilha, por exemplo, a gente pode saturar ela rapidamente sem ficar precisando esfregar o pincel, né, por muito tempo na paleta. E você também pode conseguir variações de tons aplicando mais ou menos água. Outra vantagem que ela tem é que você pode fazer uma quantidade grande de cor, principalmente quando você for pintar aquarelas grandes, sem ficar esfregando o pincel na pastilha, né? Então você pode conseguir uma grande quantidade aí de tinta pronta de forma muito mais rápida. Com a vantagem também que você não corre o risco, né, de estragar o pincel com o tempo, porque você esfregando o pincel direto ali na pastilha de tinta, as cerdas vão se desgastar mais rápido. Porém, as tintas em tubo, elas são mais propensas ao desperdício. E outra desvantagem é que ela pode acabar se secando, se você não fechar o tubo, né, imediatamente após o uso. Mas uma das grandes vantagens da aquarela, isso em termos gerais, é que ela não tem prazo de validade, assim como a tinta acrílica ou a tinta óleo. Por exemplo, esse tubo que eu tenho aqui de tinta da Reeves, eu tenho faz 15 anos. E até mesmo aqui com a tampinha quebrada, ó, a tinta ainda está fluida aqui, tá? Então mesmo depois de 15 anos aí de eu ter adquirido esse tubo de tinta aqui, ele ainda me serve, tá? Ele continua solúvel em água. Então é uma tinta assim que você pode guardar por muito tempo. Isso serve para as tintas em pastilha também. Já as tintas em pastilha, elas possuem aí a praticidade, né, como maior vantagem. Veja, você tem aqui um conjunto de 12 cores que cabe aí praticamente no bolso, tá? Então você pode levar aí para qualquer lugar, tá? Junto com um sketchbook e um pincelzinho, que muitas vezes já vem embutido aqui no estojo, e uma garrafinha de água, você consegue pintar ao ar livre aí em qualquer lugar, tá? Ele é muito prático. Outra vantagem é que esses estojos geralmente já vêm com uma paleta embutida, tá? Então você tem aqui o conjunto de tintas e a paleta já ao alcance das mãos. Sendo assim, eu vejo que a única desvantagem desse tipo de tinta é que você perde mais tempo para retirar a cor. Ou seja, se você estiver trabalhando com papel
que absorve a tinta muito rápida e você quiser, por exemplo, fazer um degradê mais fluido, pode ser que se você precisar pintar uma área maior, você vai ter que tirar a tinta de novo, passar aqui do lado e pode começar a ter diferenças, né, no grau de secagem de cada etapa que você estiver fazendo. Então, se você estiver trabalhando com um papel que absorve muito rápido a tinta, com certeza vai ficar marcas, né, entre uma área e outra, tá? Tirando isso, eu acho que é o tipo de tinta assim ideal para quem está começando, tá? Porque daí vai evitar o desperdício, né, da tinta em tubo. Muita gente acha que tem que colocar uma grande quantidade de tinta na paleta e não é necessário. Uma outra desvantagem, né, que acompanha isso que eu acabei de falar, é que se você quiser fazer aqui pintar um céu numa folha muito grande, por exemplo, e preparar uma grande quantidade de cor, você vai ter que ficar aqui esfregando, colocando água, e é um pouco mais difícil de você chegar na saturação que você quer, e mais demorado também. Sempre vai ter que ficar esfregando e colocando para ir acertando a quantidade. Eu particularmente acho muito mais fácil nesse caso, aqui em especial, em trabalhar com a tinta em tubo, para produzir assim grandes quantidades de tinta. Mas nada que a prática não resolva, né? Já as tintas líquidas, né, possuem a grande vantagem de já estarem diluídas. Então esses problemas, né, que a gente encontra aí tanto com a tinta em tubo como com a tinta em pastilha já está aqui praticamente resolvido. Você pode vir com o pincel diretamente no vidro e já começar a aquarelar. Ou se você quiser uma tinta mais diluída, é só vir aqui com um conta-gotas, retirar a quantidade que você deseja, colocar na paleta e diluir. A única desvantagem desse tipo de tinta é que você não vai conseguir uma saturação maior do que a que está aqui. A não ser que você tenha paciência e deixe ela no godê evaporar um pouco. Mas é muito difícil conseguir um controle sobre isso, né? Já em relação aos lápis aquareláveis, né? Eles são bastante práticos, não fazem tanta sujeira, mas possuem a seguinte desvantagem: eles são muito bons para fazer detalhes, para fazer linhas finas, para combinar junto com a aquarela líquida. A única desvantagem é que você tem que primeiro esfregar o lápis para retirar a cor. Quanto mais força você empregar, mais pigmento vai sair, mais saturada a cor vai ser. Quanto mais leve, menos pigmento vai sair, menos saturada vai ficar a cor, tá? A desvantagem é que para fazer misturas, você tem que aplicar uma cor de cada vez. Então, por exemplo, para criar aí um laranja, tem que aplicar o amarelo e depois o vermelho. Para só então em seguida aplicar a água para fazer a aquarela. E corre risco também de ficar, né, preso no papel alguns fragmentos de cor. Então você precisa esfregar com um pouco mais de insistência para que o pigmento se desprenda totalmente do papel. Porém, há menos risco de acidente, né? De você acabar derrubando tinta, acabar
sujando o espaço que você está trabalhando, e você também não vai precisar de godê para fazer as misturas, tá? Então é isso, pessoal. Cada material vai apresentar aí a sua característica própria, a sua peculiaridade. Então cabe a você escolher o tipo de material que melhor vai servir aos seus objetivos. Só queria frisar uma coisa. Olha o tom de azul dessa Ecoline, que coisa incrível. Eu acho muito bacana. Então, para você que está começando e está meio perdido, não sabe onde seguir, eu sugiro que vocês comprem pelo menos uma cor, tá? Uma cor de pastilha, uma cor de tubo, uma cor de aquarela líquida, uma cor aí de lápis aquarelável, porque eles vendem soltos também, né? Começa a trabalhar no papel, começa a sentir bem o material para ver o que você acaba preferindo, tá? Pinturas grandes, sugiro a tinta em tubo ou mesmo a Ecoline. Para pinturas menores, né, eu sugiro o trabalho com as pastilhas e com lápis aquarelável, mas isso daí vai do gosto de cada um, tá? Cada um aí, com o tempo, né, com a prática e com a experiência, acaba encontrando o seu caminho e o material que melhor lhe convier. Certo, então? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!